Olá a todos, meu nome é Paulo Alcino, sou especialista em negócios e carreiras e o objetivo desse canal é trazer uma consultoria, uma assessoria para pessoas, para empresas que queiram desenvolver seus negócios, que queiram desenvolver suas carreiras e de alguma forma ajudá-los nesse progresso, nesse caminho. Hoje o vídeo trata de um assunto bastante crítico, tanto quando a gente fala da gestão de negócios, quanto para quem está desenvolvendo uma carreira, que são aspectos que podem influenciar muito, positiva ou negativamente, a liderança. Então hoje vamos falar de 5 pontos que podem destruir uma atividade de liderança, que podem destruir o trabalho de um líder e tratar um pouco sobre as características e os pontos de cada um deles. Liderar uma equipe, um negócio, é uma tarefa bastante dura que exige muito de quem está liderando. E ela é dura basicamente por 2 grandes motivos. Primeiro, gerenciar, liderar uma equipe, liderar um negócio, traz um peso e uma responsabilidade muito grandes para quem está liderando. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com esse peso, com essa responsabilidade, e isso torna a atividade muito complexa. O segundo motivo é porque as pessoas do time têm características, personalidades, maneiras de lidar com os problemas muito diferentes. E fazer com que tudo isso funcione, essas pessoas com anseios diferentes, com características diferentes, em momentos diferentes de vida, todas essas questões, todas essas diferenças, fazer com que tudo isso funcione junto é um enorme desafio. Por isso, a atividade de liderança por si só é bastante complexa, bastante complicada. E por conta disso, o vídeo de hoje, como eu já disse, trata desses 5 pontos que, se forem bem cuidados, podem fazer com que a atividade de liderança seja de grande sucesso, mas se eles forem negligenciados, certamente vão trazer muitas dificuldades e diminuir muito a chance de sucesso de quem estiver conduzindo uma equipe ou um negócio. Bom, o primeiro ponto importante é a comunicação. Como eu já disse em outros vídeos, a comunicação é uma parte extremamente importante do negócio como um todo, né? Não apenas tratando dos aspectos de liderança. E por isso é um assunto que vai aparecer recorrentemente aqui nos nossos vídeos. E dentro da atividade de liderança, a comunicação tem extrema importância, porque se você não tiver uma comunicação clara e eficiente com o seu time, dificilmente você vai conseguir conduzir essa equipe, esse time, esse negócio no caminho necessário, na direção que você deseja, e isso vai tornar o seu trabalho de líder um fracasso. Dentro dessa questão de comunicação, todos os pontos que envolvem o trabalho são muito críticos e podem trazer grandes problemas se não tiverem uma comunicação clara. Então, os objetivos desse trabalho, a forma como o trabalho deve ser conduzido, as regras, tudo que envolve tanto o objetivo específico do trabalho, quanto as atividades, comportamentos que estão em torno desse objetivo, precisam ter uma comunicação muito clara. E a grande questão, nesse caso da comunicação, passa por uma distorção que muitas pessoas têm em relação ao processo de comunicação. Muitas pessoas pensam que se elas estiverem passando a mensagem, se elas se preocuparem com passar a mensagem da forma correta, isso é suficiente, isso garante uma boa comunicação. E o grande problema é que na comunicação, para que você tenha uma comunicação eficiente, o ponto-chave é que quem está recebendo essa comunicação entenda esse recado, entenda essa mensagem. Então, de nada adianta você estruturar bem, ter uma boa comunicação, ter formas claras de passar a mensagem, se as pessoas que estão recebendo não estiverem entendendo, não conseguirem receber essa comunicação, não conseguirem receber a mensagem, porque o objetivo final não foi concluído. Então, dentro desse cenário, é muito importante que você conheça bem o seu time para entender qual é a melhor forma de passar as mensagens, para fazer com que cada um, dentro do que eu falei no início, né, com as suas características, com as suas diferenças, para que todos consigam receber a mensagem, consigam receber o direcionamento, e aí a comunicação passa a ser efetiva. O segundo ponto importante é um pilar
de transparência. Esse é um ponto bastante negligenciado de maneira geral, as pessoas não costumam se preocupar tanto com esse ponto, mas tenho certeza de que isso é muito crítico para a atividade de liderança. Em muitos casos eu vejo pessoas com bastante dificuldade, especialmente nos momentos em que tem que ter uma conversa mais dura, nos momentos em que tem que dizer não. São sempre momentos mais críticos, mais complicados, e nesse momento as pessoas negligenciam, especialmente nesses momentos, a questão da transparência. Entendam que, por mais que sejam assuntos difíceis, por mais que não sejam momentos agradáveis, é super importante para o time ter a certeza de que tudo que for necessário vai ser tratado pelo seu líder, porque isso traz confiança no trabalho de quem está liderando. E esse erro é muito comum. Então, no momento de dar um elogio, no momento de fazer uma comunicação mais agradável, o líder assume a frente, e no momento de ter essas conversas mais difíceis, mais duras, ele acaba negligenciando, transferindo essa responsabilidade para uma outra pessoa, e esse é um erro bastante grave que pode, ao longo do tempo, comprometer a sua força de liderança. Terceiro ponto está ligado à justiça. Entendam que a missão, ou as duas grandes missões de um líder, é conduzir a sua equipe para grandes resultados, fazer com que as entregas sejam as entregas máximas possíveis e também de contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que estão trabalhando com ele. E nesse momento é que as pessoas costumam errar por dificuldade de lidar com esse peso, de lidar com essa pressão dessa responsabilidade que é muito grande. Então eu vi ao longo do tempo muitas pessoas tentando agradar o seu time e o papel do líder é exatamente o contrário. Eu costumo comparar bastante com o papel de pai. Muitas vezes o pai precisa corrigir o seu filho e isso naturalmente é duro, né? É muito mais agradável você brincar, você ter uma atividade mais agradável com o seu filho, mas existem momentos em que você precisa corrigir. E mais do que tudo, isso precisa ser feito com muita justiça. Se o time reconhecer essa justiça na sua liderança, você pode ter certeza que você vai ter a sua liderança muito mais respeitada pela sua equipe do que se você for pelo caminho contrário. O quarto ponto está ligado ao direcionamento. Como eu disse antes, o líder tem essa missão de conduzir a sua equipe, o seu time, para grandes resultados, e esse direcionamento é ponto fundamental dessa condução, dessa construção de times vencedores, de grandes resultados que você precisa ter durante o processo de liderança. Naturalmente, isso não significa que você, como líder, tenha que ter todas as respostas. Isso também é uma confusão bastante comum. Na verdade, é o contrário, O grande líder precisa, muito mais do que ter todas as respostas, e provavelmente nunca terá, ele precisa conseguir fazer as perguntas corretas. Se você, como líder, conseguir fazer as perguntas corretas, certamente você vai conseguir extrair do seu time o potencial de cada um, o conhecimento técnico de cada um, que em muitos casos é inclusive maior do que o líder, e dessa forma você vai conseguir dar direcionamento para que a sua equipe consiga caminhar na direção desses grandes resultados. Então entendam que esse direcionamento é extremamente importante para fazer com que a sua equipe consiga enxergar qual é o caminho correto, e essas perguntas vão fazer com que as pessoas pensem a respeito, busquem em discussões internas, em referências externas, mas mais importante do que tudo, encontrem as soluções para os problemas que vão aparecendo ao longo do caminho, e com isso, certamente, você vai potencializando os resultados da equipe. Bom, agora vamos para o quinto e último ponto, mas antes, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber as notificações. Toda segunda e quinta-feira, às 19h08, tem vídeos novos saindo. Deixa o like para nos ajudar e vamos seguindo, trazendo mais conteúdo para ajudar vocês nesse desenvolvimento. Bom, e o quinto e último ponto trata da resiliência. E aqui certamente é onde o líder vai fazer mais diferença para a sua equipe.
Entenda o seguinte, nos momentos em que as coisas estão funcionando, que o plano está dando certo, que os resultados estão acontecendo, que as coisas estão caminhando na direção correta, seu time, na verdade, precisa muito pouco de você como líder. As coisas estão funcionando, todo mundo sabe o que fazer, você é pouco necessário. Um grande ponto onde realmente um grande líder faz diferença é quando as coisas começam a não funcionar, quando as coisas começam a sair do trilho, quando as coisas começam a ter dificuldade para acontecer. Esse é o momento em que o líder faz a grande diferença. E essa realmente não é uma tarefa simples. Como eu já disse em outro vídeo também, a posição de liderança é uma posição solitária, porque o líder muitas vezes está muito sozinho, tendo que encontrar as soluções, né, dar os direcionamentos. E nesses momentos onde as coisas não estão caminhando bem, quando os resultados começam a não acontecer, quando as coisas começam a sair do trilho de maneira geral, é sempre muito difícil conseguir manter o equilíbrio. E por isso eu disse antes, né, é o momento onde o líder mais consegue fazer a diferença. Porque quando as coisas não estão funcionando, se não houver alguém que consiga se manter centrado, que consiga, de maneira não emocional, analisar o que está acontecendo, para tentar encontrar os caminhos, encontrar as saídas, toda a equipe, todo o negócio podem muito facilmente se perder. Por isso é fundamental que você seja resiliente, que você consiga suportar essa pressão difícil, realmente muito difícil, para que você consiga reconduzir a sua equipe, o seu negócio para o caminho correto. E isso exige bastante dedicação, bastante preparo para que você consiga lidar com essa situação. Então, pessoal, em resumo, comunicação, transparência, justiça, direcionamento e resiliência. Se você tiver cuidado com todos esses pontos, buscar se desenvolver, conduzir isso da maneira mais clara e correta possível, vocês podem ter certeza que isso vai contribuir demais para que o trabalho de vocês como líder apareça, se sobressaia e você consiga conduzir equipes com grandes resultados. Se você não cuidar desses pontos, tenha certeza de que muito dificilmente você vai conseguir ter um trabalho, uma liderança sobre alguma equipe que seja muito eficiente e que traga grandes resultados. Bom, pessoal, nesse vídeo, esses eram os assuntos que eu queria trazer com vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando o canal, estarem participando. Se tiverem sugestões de novos assuntos, deixem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!